Olá, queridos, graça e paz. Eu quero compartilhar com você uma palavra de graça para a sua vida. E o texto que nós vamos estar lendo está no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 9, versículo de 1 ao 6. Saulo, respirando ainda ameaças de morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para os da sinagoga, a fim de que se encontrasse alguns daquela seita, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. E indo pelo caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu, e caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem és, Senhor? E o Senhor lhe respondeu: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Dura coisa é para ti recalcitrar contra meus aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que eu faça? E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. Bom, esse texto ele mostra a conversão de Saulo e nós vamos extrair daqui algumas verdades espirituais para nossas vidas, olhando uma simbologia linda que existe nesse texto à luz da graça de Deus. Eu quero intitular essa mensagem como a igreja cega pela religiosidade e a igreja que tem a sua essência na ressurreição. Quero também colocar essa pequena palavra junto com a nossa série Libertos pela Graça. O apóstolo Paulo, a vida do apóstolo Paulo, ela é incrível, né? Todos os atos, uma tipologia incrível. E veja, o apóstolo Paulo, vou usar uma conjectura, né? Nessa imagem, representa uma igreja que está cega, né? Até então acha que está vendo, né? Mas está indo por um caminho errado, para um caminho que na verdade persegue Jesus e não faz a vontade de Jesus. Acredita que está fazendo a vontade de Deus, mas na verdade persegue Jesus. Nesse texto, se vocês leem, o momento da queda de Saulo e que Jesus aparece uma luz e diz a ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? Veja que Jesus usa a palavra por que me persegues. Na verdade, Paulo perseguia a igreja, os irmãos. Mas Jesus usa uma expressão porque me perseguem. Então, todos aqueles que perseguem os que são de Jesus, perseguem a Jesus. Uma lição de eclesiologia aí. E incrível, porque a própria igreja perseguindo a igreja. É isso que acontece no texto, porque o apóstolo Paulo ele diz o currículo dele, né? Hebreu de hebreu, da tribo de Benjamim, circuncidado ao 8º dia, né? Criado aos pés de Gamaliel, um homem segundo o zelo que há na lei, irrepreensível, fariseu, ou seja, eu sou um grande apóstolo, sou um grande pastor, né? Sou formado, tenho uma igreja, tenho um ministério, tenho um grupo, tenho uma atuação. E é isso que o apóstolo Paulo, se colocasse na linguagem de hoje, ele seria. Mas o que Jesus diz: Paulo, você está me perseguindo. E ele fica cego. E por isso que eu digo, como uma igreja cega, que acha que está fazendo a vontade do Senhor, mas na verdade persegue ao Senhor. Em Mateus 23 vai dizer que os fariseus não apenas entram no reino dos céus, mas eles impedem aqueles que estão entrando no reino dos céus. E essa é a realidade de uma igreja hoje.
porque aqueles que se convertem estão se mantendo amarrados pelo jugo da lei, pelo jugo do farisaísmo. E agora o apóstolo Paulo fica 3 dias cego. Representa uma igreja que vive sua essência na ressurreição. 3 dias fala da morte de Jesus. Após o terceiro dia, Jesus ressuscita. E a ressurreição de Jesus é a declaração legal que nós fomos justificados, que ele pagou o preço. Se Jesus não tivesse ressuscitado, o preço não haveria sido pago. Cristo ressuscitado é o anúncio, toda a culpa foi pago, vocês estão livres. Eu estou vendo aquele que pagou a minha culpa. Se ele está livre, eu estou livre. Então é uma igreja que vive da glorificação, é uma igreja que vive da ressurreição, é uma igreja que vive na graça. E isso é tão tipologicamente correto que o homem que vai orar e impor as mãos no apóstolo Paulo e batizar o apóstolo Paulo ali é o Ananias. O nome Ananias é graça do Senhor. O significado do nome Ananias significa a graça do Senhor. E vemos agora um apóstolo Paulo que as escamas caem dos olhos e ele agora tem um novo propósito de vida, um novo sentido na vida, uma nova visão. E ele é a figura do Novo Testamento, do Evangelho da Graça, do discípulo da graça, do apóstolo aos gentios, daquele a quem foi confiado o mistério da igreja, em um homem que era a igreja. É muito engraçado, né? Porque a gente acaba se vendo, né, como nós, em nossas atitudes antigas, na verdade, achando que estávamos fazendo a vontade, a Escritura declara que ele pediu cartas ao concílios para perseguir os que eram do caminho, era um nome dado aos cristãos, né? Significa que nós temos que ser os do caminho, aqueles que são chamados para fora. E ele perseguia. Veja, o que fazíamos antes, muitas vezes era perseguir aquilo que realmente Jesus quer para a sua igreja, ou sendo, colocando regras, imposições, impedindo, amarrando, achando que assim está agradando ao Senhor. Bom, Ananias então ora por ele e as escamas caem. Agora o apóstolo Paulo tem um novo propósito de vida. E a Bíblia diz que nesse novo propósito de vida ele recebe como revelação do Senhor. Isso é que me choca, porque hoje, se você dizer assim, não, Jesus me mostrou por visões, Cristo me mostrou em sonhos, você é blasfemado, né? Você vai ouvir por aí, que obreiro é esse, né? Que ouve a voz de Deus, mas não ouve a voz de seu pastor. Olha isso, né? Me perdoe aqui, tá bom? Porque eu ouvi isso. Eu não posso dizer se diretamente para mim, mas eu acho que no fundo acabou servindo. Ou seja, se você falar que ouve a voz de Deus, o que Deus falou por você por revelação é anátema, é maldito, né? Tem que ser o que o pastor fala. Mas a igreja que é fundada na graça do Senhor, ela vive também de revelações. Ela vive dos dons espirituais. Não vive dois, mas vive nos dons espirituais. Veja, o apóstolo Paulo vai dizer que ele recebeu do Senhor. E nossas vidas hoje, ela é completamente guiada pelo Espírito Santo, pautada nas Escrituras. É graça e conhecimento, é power, poder, é dínamos, o poder do Espírito Santo e, e graça e conhecimento. Não há como distinguir, como separar isso, mas é os dois juntos. Mas se nós dissermos, não, Deus nos revelou, Deus nos mostrou em sonho. Ha, 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 ha. Isso que a gente escuta. Só mostra a vocês, deve ser porque a gente acredita, né? Você não. Desculpe a brincadeira, mas essa palavra veio tão forte na minha mente. Essa manhã, o que escutamos são censuras, condenações, comentários,
Bom, imagine esse homem, o que não escutou, talvez até mesmo pelos próprios apóstolos, só que o ministério de Paulo começou a ser confirmado com aquilo que o Senhor fazia através da vida dele. Então vem o reconhecimento dele, ou seja, do apostolado dele. Para finalizar essa mensagem, eu vou deixar também outro escrito do apóstolo Paulo em Gálatas e entendermos, queridos, que agora, antes nós perseguimos os propósitos de Deus e hoje nós vivemos o propósito de Deus. Apóstolo Paulo cumpriu com êxito a carreira que ele foi chamado. E o grande discurso do fim de sua carreira, conhecido por todos, é: combati o bom combate. Esse combati o bom combate é um verbo grego que ele é ativo, ou seja, até hoje combato o bom combate. Acabei a carreira e guardei a fé. Ou seja, eu cumpri com êxito aquilo que o Senhor me designou. Hoje nós vivemos para um propósito. Cumpramos esse propósito unidos, com um só espírito, avante para aquilo que Deus nos designou. Bom dia, queridos. Fiquem na graça e na paz do nosso Senhor. Que Deus os abençoe esse dia. Amém.